Olá pessoal, tô inaugurando uma nova forma de gravar aqui nesse canal, que é o Breaking News de pijama, porque eu tô aqui de pijama na minha casa para conversar rapidamente com vocês sobre esse vídeo que foi divulgado pelo ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, da gravação daquela reunião de ministros. Então tá todo mundo só falando disso, principalmente porque essa seria a bala de prata da acusação do ex-ministro Sérgio Moro, no sentido de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, estava tentando interferir politicamente e para proteger a sua família na Polícia Federal. Então, vamos fazer uma análise rapidinha, depois eu posso falar disso um pouco mais detalhadamente, mas é o seguinte, o primeiro ponto é, ontem todo mundo ficou muito frustrado. E todo mundo ficou muito frustrado porque estava todo mundo com uma expectativa muito grande e a minha sensação é que isso decorre de uma espetacularização do processo penal. A gente ficou acostumado com operações cinematográficas, aquele monte de agente, os procuradores de justiça e os juízes dando entrevistas, falando que as provas eram robustas e que era um escândalo e todo mundo fazendo aquele auê. E de repente, quando uma acusação ela vem num clima um pouco menos explosivo, a gente tende a se frustrar. Então, vamos de novo tentar deixar a gente com menos emoção e mais razão para a gente poder avaliar as coisas. Vamos relembrar um pouco o que aconteceu. Naquela coletiva que o ministro Sérgio Moro convocou, ele disse que o presidente Jair Bolsonaro já tinha manifestado a sua insatisfação com a chefia da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro no final do ano passado, e isso está registrado, tem filmagens do presidente Jair Bolsonaro dizendo que ele queria trocar o superintendente do Rio e que se ele não conseguisse, ele trocaria o diretor-geral da Polícia Federal. Na época, já se falou que isso gerou uma tensão entre o presidente da República e o ex-ministro Sérgio Moro, mas depois eles conseguiram se acertar. Agora, recentemente, o ex-ministro pediu demissão e falou que ele não poderia ficar no governo, já que o presidente da República estava pressionando o Ministério da Justiça para trocar a direção-geral da Polícia Federal, porque o que ele queria mesmo era a superintendência do Rio de Janeiro. O ministro da Justiça, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, chegou a compartilhar, a divulgar na imprensa mensagens de celular nas quais o presidente da República mandava uma notícia falando, olha só, estão indo para cima de deputados bolsonaristas, e o ministro da Justiça dizia que isso não era a Polícia Federal, que isso era uma ordem no inquérito que é relatado pelo Alexandre de Moraes no STF, enfim, mas seria um indicativo de que o presidente queria interferir na Polícia Federal. No vídeo especificamente, o presidente fala muito que ele gostaria de ter acesso a informações e que ele não recebe informações da Polícia Federal. E aí ele fala também que ele tem um sistema de informações dele que funciona. Então já existem outras pessoas que falaram sobre esse sistema de informações paralelo, a ABIN paralela do presidente Jair Bolsonaro, e agora ele mesmo, na reunião de ministros, fala que ele tem um sistema paralelo de informações. Na fala específica, quando ele diz que quer trocar a segurança no Rio de Janeiro, a defesa dele, do presidente Jair Bolsonaro, é que eu acho que é muito importante a gente sempre tentar fazer uma interpretação que beneficie o acusado, porque a nossa Constituição Federal ela consagra o princípio da presunção de inocência. Então, eu aqui, considerando o que o presidente Jair Bolsonaro diz, no sentido de que ele estava falando da segurança dos filhos, da segurança da sua família e, portanto, da segurança que é feita pelo Gabinete de Segurança Institucional, pelo GSI, eu fui olhar a transcrição. E o meu problema dessa fala é que ele não fala só da família. Ele fala sobre, vou usar o palavreado, mas foder os amigos dele, vai foder amigo meu. Só que amigos do presidente da República não tem segurança pelo GSI. Então, o presidente precisa ser questionado sobre essa colocação, porque se ele está falando do GSI, não faz nenhum sentido ele falar dos amigos ali naquele contexto. Então, a menos que ele não estivesse falando do GSI. Depois, a situação ficou particularmente pior, porque quando o vídeo, logo depois do vídeo ter sido exibido pelas redes de televisão, o presidente da República deu uma entrevista. E nessa entrevista ele falou que recebeu informações sobre operações de busca e apreensão que seriam feitas contra um filho dele, um amigo dele, por intermédio de amigos dele que trabalham na Polícia Civil e Militar. Ora, se alguém está sendo investigado e vai ser objeto de uma medida de busca e apreensão, essa pessoa não pode saber da busca e apreensão. A busca e apreensão ela tem que ser sigilosa, senão ela não funciona.
Para quem não sabe como é uma busca e apreensão, se você está investigando uma pessoa e você acha que ela pode ter na casa dela, por exemplo, documentos que comprovam a prática do crime, você pede para o juiz uma autorização para entrar na casa dela e buscar esses documentos e apreendê-los para depois poder trabalhar com isso no processo, certo? Então, se a pessoa fica sabendo que vai ter uma busca e apreensão na casa dela, ela pode, por exemplo, destruir prova, por isso que a medida deve ser sigilosa. Então, se o presidente da República está tendo acesso a informações sigilosas que envolvem investigações contra os filhos dele e amigos da família dele, e é disso que ele está reclamando, então, de fato, o que ele está dizendo é que ele quer interferir como presidente da República num âmbito que ele não pode interferir, porque senão o que ele está fazendo é usar a presidência da República para proteger interesses pessoais dele, e a presidência da República não serve para isso. Algumas outras coisas do vídeo que eu acho muito relevantes. Eu fiz um tweet logo depois que esse vídeo foi divulgado, falando que na minha percepção as coisas continuarão divididas, porque existe um grupo que nem precisava ver o vídeo e existe um outro grupo para quem não vai adiantar ver esse vídeo. E eu recebi e notei nas redes sociais, principalmente do público bolsonarista, uma empolgação com o conteúdo do vídeo, falando que o presidente Bolsonaro está fazendo uma defesa entusiasmada de valores como a democracia e a liberdade. Para a gente avaliar isso, eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção no conceito do presidente Jair Bolsonaro sobre o povo brasileiro. Eu já falei para vocês várias vezes que o presidente Jair Bolsonaro enxerga como povo brasileiro somente aquelas pessoas que votaram no presidente Jair Bolsonaro. Embora ele não tenha contado com votos da maioria do eleitorado brasileiro, ele foi eleito com a maioria dos votos válidos, mas considerando todo o eleitorado, ele foi eleito com 39% dos votos. Embora ele não tenha sido eleito, portanto, com voto de todo o Brasil, com todo o povo brasileiro, ele sempre se refere ao povo brasileiro querendo falar dos apoiadores dele. E eu acho que na reunião isso fica muito claro. Por quê? Porque eles falam muito dos valores liberdade, por exemplo. Mas, então liberdade, a gente tem que defender a liberdade sobre todas as coisas. Mas aí o ministro da Educação, por exemplo, diz que odeia o termo povos indígenas. Não existem povos indígenas, é só um só povo. Ou seja, os povos indígenas não devem ter a liberdade de preservar as suas etnias. Liberdade para mim, não para eles. Se fala muito em liberdade, mas ainda o ministro da Educação, que aliás, enfim, o ministro Celso de Mello faz essa observação na decisão sobre a divulgação do vídeo, falando inclusive sobre a prática de crime contra a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas voltando, fala-se muito sobre liberdade e o ministro da Educação fala que devia prender o pessoal do STF. A ministra Damares Alves também fala na prisão de governadores e prefeitos. Então, liberdade para os nossos? Outro valor que todo mundo falou é que a reunião mostra que se trata de um governo absolutamente democrático. E aí algumas coisas me geraram um desconforto. A primeira delas, e todo mundo já viu a grande repercussão, foi o ministro do Meio Ambiente falando sobre aproveitar esse momento de pandemia e aproveitar que a atenção da imprensa está voltada para o problema do coronavírus, para que você consiga desregulamentar algumas questões envolvendo o meio ambiente. O ministro do Meio Ambiente, que deveria atuar para proteger o meio ambiente, está querendo se aproveitar aí do desvio de atenção por parte do público para conseguir passar algumas coisas sem chamar tanta atenção. E aí fica um pouco complicado, porque na democracia, um pressuposto do exercício democrático do governo é a transparência das ações do governo. Então, se o governo está querendo fazer uma coisa sem chamar a atenção do público, então sem passar pelo escrutínio do público, porque mesmo as pessoas que votaram no presidente Jair Bolsonaro podem, por exemplo, discordar de propostas relacionadas ao meio ambiente. Essa ideia do Ricardo Salles foi chancelada também pelo presidente do BNDES, Gustavo Montezano. Falou, também aqui a gente pode usar esse momento para desregulamentar algumas coisas. Então isso mostra bem a intenção de fazer as coisas sem chamar atenção, desviar a atenção da imprensa, e não me parece que seja uma atitude de alguém que se pretende, enfim, que pretende governar, contando aí com a livre apreciação do público, né? Porque não é todo o poder emana do povo? Então a gente deve submeter as nossas ações ao julgamento popular. E o povo se informa por meio da imprensa. Então, se eu tô querendo fazer as coisas para que as pessoas não percebam muito bem as atitudes que a gente está tomando, não me parece uma atitude muito democrática. Parece a vocês? Outra questão que foi muito enfatizada nessa reunião de ministros foi a questão do armamento da população. E aqui eu quero colocar alguns pontos muito significativos, tá?
O primeiro deles é que todo mundo que também fica muito entusiasmado com essa questão do armamento, eu nem vou entrar na discussão de fundo, eu só aqui chamo a atenção para o fato de que a gente tem uma sociedade extremamente dividida e polarizada e as pessoas têm estado violentas, certo? A gente tem visto aí, por exemplo, profissionais da imprensa sendo agredidos todos os dias. Então, como é que seria a nossa realidade social se a gente tivesse, além de tudo, além da polarização e do discurso violento e muitas vezes da prática violenta, a gente tivesse essas pessoas armadas com armas de fogo? Caso, enfim, alguém esteja me assistindo aqui e pense, poxa, tudo bem, porque eu estaria com a minha arma de fogo e eu poderia defender aquilo que eu acredito, acho que vale a pena você lembrar que a pessoa que discorda de você também poderia ter uma arma de fogo, né? E aí a situação pode ficar um pouquinho complicada. Então, a menos que a gente queira viver uma guerra civil, eu acho que a gente tem que ter cuidado para discutir essas questões, principalmente num momento de ânimos tão exaltados e de intensa polarização. Mas eu nem acho que esse é o ponto mais relevante, embora seja muito relevante. O que eu achei particularmente interessante, que é, de novo, a dificuldade da visão do que é democracia e de quem é o povo brasileiro, é a sensação, mais uma vez, do presidente Jair Bolsonaro, de que é democrático uma medida que considera o povo brasileiro só quem concorda com ele. Por que eu falo isso? Essa bandeira do armamento, que é uma bandeira muito cara ao bolsonarismo, já sofreu tentativas. O presidente Jair Bolsonaro ele já tentou ampliar a possibilidade de acesso a armas por meio de decretos, logo no começo do governo. E esses decretos não foram para frente porque o decreto ele serve para o decreto do Poder Executivo, então vindo do presidente da República, ele serve só para regulamentar uma lei. Então ele só pode regulamentar o Estatuto do Desarmamento. Ele não pode extrapolar esse seu objetivo de regulamentação e mudar e ampliar e quase que se opor ao intuito, ao objetivo da própria lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que é de restringir o porte de arma. Então ele tentou fazer isso com o poder de presidente da República, mas não conseguiu. E aí quando ele fala do armamento, ele fala sobre portaria. Quer dizer, oi? Por meio de portaria? Qual seria essa tentativa? Porque se o presidente da República é um democrata, né, que respeita as liberdades democráticas, e se ele concorda que a população deva se armar, não tem nenhum problema. Então ele tem que fazer essa discussão passar pelo Congresso Nacional e seguindo todos os trâmites democráticos previstos pela Constituição Federal, para que a gente possa alterar o Estatuto de Desarmamento, se ele conseguir o número de votos necessários para alterar e ampliar o acesso às armas, aí ele faz dessa maneira. Se ele não conseguir, ele deve se submeter àquilo que foi a decisão democrática sobre o assunto e desistir dessa ideia. Pode continuar defendendo, enfim, no campo retórico, mas se ele é um democrata, ele tem que seguir os ritos democráticos. Enfim, é isso. No fim das contas, acho que eu falei longamente sobre os temas. Tem algumas outras questões relevantes que acho que as pessoas podem dar uma olhadinha. A decisão do ministro Celso de Mello é bem interessante. Fala sobre a necessidade do presidente da República de se submeter às ordens do Poder Judiciário. Fala também de que, enfim, faz afirmações de que o presidente da República pode sim ser objeto de uma investigação pelo Supremo Tribunal Federal, uma investigação que é capitaneada e vai, enfim, resultar numa denúncia, se essa for a decisão do Procurador-Geral da República, que só depois de uma denúncia do Procurador-Geral da República é que é necessária a autorização da Câmara para que o processo, para que a denúncia vire um processo penal. Fala também que o acesso à íntegra do vídeo decorre da possibilidade que o ministro Sérgio Moro tem de ter acesso amplo às provas, porque ali no inquérito ele também é um investigado e, portanto, ele deve ter acesso aos elementos de prova para poder se defender. Queria lembrar mais alguma coisa que ele falou, mas não me lembro. Enfim, faz várias considerações para quem é do direito sobre a função do direito penal, de limitar o arbítrio do Estado, muito interessante. Então, se vocês quiserem, a decisão vale muito a pena. Para quem quiser também consultar, está disponível a transcrição da reunião, tem diversas coisas interessantes sobre a gestão aí, enfim. Fora os palavrões, que eu acho que é o comportamento típico do presidente Jair Bolsonaro e é o que a base dele gosta. A questão dos costumes foi muito abordada. Acho que o vídeo movimenta a base bolsonarista, tende a unir a base bolsonarista, por mais que algumas pessoas se sintam frustradas com essa minha percepção. De qualquer forma, não vejo
com bons olhos o que a gente viu ali sobre o ponto que está em discussão, que é a tentativa de interferência na Polícia Federal, e digo isso principalmente porque no trecho em que ele fala sobre trocar a segurança, ele se refere a amigos, os amigos não têm a segurança do gabinete institucional, então ele não poderia estar falando do gabinete de segurança institucional, e acho que esse trecho da reunião deve ser avaliado junto com a entrevista que ele deu depois, falando que teve acesso a informações sigilosas e informações relacionadas a medidas investigativas contra os filhos dele e contra amigos da família dele. Então a gente tem que olhar o todo, de novo, com menos emoção e mais razão, sem esperar espetáculos, mas buscando que a verdade seja esclarecida, tá bom? É isso, até mais!